Zé Maria Trindade, direto de Brasília, Felipe Bueno aqui nos estúdios da Jovem Pan, daqui a pouquinho Marco Antônio Costa. Vou começar com você, Zé. O artigo 14 da Lei 8.069 é muito claro. Ele fala o seguinte: o Sistema Único de Saúde promoverá programas de assistência médica e odontológica para a prevenção de enfermidades que ordinariamente afetam a população infantil e campanhas de educação sanitária para pais, educadores e alunos. Primeiro parágrafo, é obrigatória a vacinação de crianças nos casos recomendados pela autoridade sanitária. Zé, isso está muito claro no Estatuto da Criança e do Adolescente. Por que essa resistência do ministro e por que esse jogo político? E a gente ainda está perdendo tempo com essa história, Zé? É incompreensível, né? Eu nunca imaginei que numa altura dessas eu estaria aqui discutindo sobre validade ou não de vacinas. As vacinas foram criadas em 1700, quando a varíola apareceu e descobriram que alguns estavam imunizados porque eram ordenhadores e pegavam a varíola menor das vacas, a varíola bovina. Então, de lá para cá, houve questionamentos, mas sempre fora do Brasil. Olha, William, eu aprendi com o ex-deputado, um ex-deputado que fez a Constituinte, o Miro Teixeira, que era um pensador, dizia o seguinte: a Constituição brasileira deveria ter apenas 2 artigos. O primeiro, todo brasileiro tem que ter vergonha na cara. O artigo 2º, revogadas as disposições em contrário. Veja bem, o mesmo ECA diz lá no artigo 28, parágrafo 1º, sempre que possível, a criança ou adolescente deverá ser previamente ouvido e sua opinião devidamente considerada. Esse é o artigo 14, parágrafo 1º. E no artigo 21 diz claramente sobre o direito do pai e da mãe de definir os destinos do filho, ou seja, o pátrio poder e o poder familiar, que o ECA inova e traz em igualdades de condições, em vez do pátrio poder, o poder familiar. Então, existem divergências legais sobre esta obrigatoriedade. O que eu acho esquisito é a gente ficar discutindo, hoje é pertinente, porque há debate na sociedade, sobre vacinas ou não. Para mim é claro, não tem outra saída. Não tem absolutamente outra saída. E pintam alguns como se a coisa estivesse correndo solta. Palavras do ministro Marcelo Queiroga: não, todos os casos de efeitos colaterais estão sendo analisados e os resultados da vacina, a gente vê em Botucatu, em outros lugares que fizeram o teste, a vacina cumpre, sim, o seu papel. Botucatu não foi dizimada, a população de lá não morreu por conta da vacinação em massa, né? Bom, vamos lá. Felipe Bueno, casos recomendados pelas autoridades sanitárias, ou seja, Anvisa. Independente, autônoma para cuidar desses assuntos, exatamente. Boa tarde para você, William, boa tarde para todo mundo que está participando desse debate, todo mundo está nos acompanhando na Jovem Pan News. Agora, o argumento, né, o discurso do ministro é muito empobrecido, né? Eu queria destacar só 2 pontos rapidamente. Primeiro, essa questão de PNI, PNO. Poxa vida, o PNI é de 1975, da época da ditadura militar. Não existia Covid, né? Não existia esse problema em 1975. Então, essa discussão em si já não faz o menor sentido. Vamos inserir, portanto, a vacinação contra a Covid no PNI, né? O que falta para isso acontecer? Segundo ponto, né? Essa questão do ministro usar esse discurso de mas não pode forçar, carregar, amarrar, né? Pensa assim, você que tem filho, seu filho, sua filha na sua sala, né, com um talher, enfiando o talher na tomada, por exemplo, e você falando, não pode fazer isso, e o seu filho te argumentando, não, eu estou querendo analisar a corrente elétrica, né, eu estou querendo descobrir alguma coisa, estou querendo virar um cientista, né, aí morre eletrocutado, né, então não faz sentido. E todo esse discurso pobre, né, como disse o Zé, não faz sentido agora em fevereiro de 2022. Em vez disso, o ministro deveria usar toda a oportunidade para falar: a vacinação é necessária, a vacinação faz bem, né? Quem não se vacinou corre muito mais risco de ter a doença e de passar a doença adiante. Um discurso de convencimento, um discurso para atenuar toda essa bagunça, toda essa briga, toda essa guerra que já tem quase 3 anos, gente. Bom, o ministro Marco Antônio, ele está sendo cabo eleitoral ou ministro da Saúde? Ele está exercendo efetivamente a função dele nesse ponto. Eu concordo aqui com o Zé Maria em parte. Boa tarde a todos, William, Zé Maria, Felipe, audiência da Jovem Pan.
Aqui a gente tem uma situação, William, bastante peculiar, né? Existe um paradigma para crianças e adolescentes e outro paradigma para pessoas adultas. A questão das crianças e dos adolescentes ainda é objeto de bastante estudo, né? Alguns resultados identificados, né, no ano que vem pela própria Pfizer e outras empresas que estão, né, propondo as vacinas e colocando elas à disposição. E o que existe é uma questão de cautela dos pais, né? Eu entendo que a campanha de vacinação, no sentido que a gente vê em algumas prefeituras e governos estaduais, não é boa. Por quê? Porque ela cria um espaço aí de politização, de uma questão que é científica. Então você pega os países na Europa e os países, por exemplo, como Estados Unidos, eles expressamente estabelecem que em alguns países, Noruega, Suécia, dentre outros, não é recomendável para criança ser vacinado. Em outros países como França, Alemanha, é recomendável para crianças com comorbidades. Então, é uma discussão que deve ser feita de maneira muito serena, com bastante ponderação por parte dos pais e dos médicos de confiança da família. Eu depois vou fazer uma provocação para saber se os senhores têm alguma dúvida em relação à aprovação da vacina para crianças de 5 a 11 anos por parte da Anvisa, porque para mim isso está bem claro.